Você já parou para pensar que vivemos numa sociedade completamente obcecada por produtividade? É aquela correria sem fim, aquela pressão constante para fazer mais, ser mais, conquistar mais. E sabe qual é o mantra que todo mundo repete? Tudo depende de você. Mas hoje eu quero compartilhar com você uma reflexão poderosa do Salmo 127, que vai virar essa ideia de cabeça para baixo. Logo no primeiro versículo, ele diz algo revolucionário. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Pensa comigo. Quantas vezes a gente se mata de trabalhar, faz planos mirabolantes, corre atrás dos nossos sonhos, mas esquece do ingrediente mais importante? É como construir uma casa sem alicerce. Mais cedo ou mais tarde, ela vai desmoronar. E não me entenda mal. Trabalhar é importante, ter responsabilidade é fundamental. Mas a questão é, quem está no controle? Quem é o verdadeiro arquiteto da sua vida? Sabe aquela sensação de estar sempre cansado, frustrado, como se estivesse remando contra a maré? Talvez seja porque você está tentando construir sozinho. Nossa força tem limite, gente. Tem coisa que simplesmente não está no nosso controle. E essa casa que o Salmo fala pode ser qualquer coisa. Seu casamento, sua carreira, seus relacionamentos, seus projetos. Sem Deus como fundamento, é como construir um castelo de areia na praia. Bonito, mas não dura. O Salmo ainda vai além. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você pode ter o melhor sistema de segurança do mundo, fazer 1000 planilhas, ter tudo sob controle, mas a verdadeira proteção só vem de Deus. Então, qual é a grande mensagem aqui? Deus não pode ser só um detalhe na sua vida, aquele complemento que você lembra de vez em quando. Ele precisa ser a base de tudo. Quando você coloca Ele no centro, é Ele quem constrói, é Ele quem protege, é Ele quem sustenta. A vida com Deus no comando é diferente. Tem propósito, tem paz, tem solidez. Não é sobre trabalhar menos, é sobre trabalhar com a direção certa, com o fundamento certo. Se esse conteúdo tocou seu coração, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Você já parou para pensar sobre segurança? Não apenas aquela dos alarmes e câmeras, mas a verdadeira segurança que precisamos na vida. Vivemos num mundo onde todo mundo está sempre preocupado, sempre em alerta. É natural, né? Queremos proteger nossa família, ter estabilidade financeira, manter a saúde. Mas tem uma passagem muito interessante na Bíblia, no Salmo 127, que diz algo revolucionário. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Pensa comigo, por mais que a gente se prepare, por mais que a gente planeje tudo nos mínimos detalhes, sempre vai existir algo que está além do nosso controle. É como construir um castelo de areia, achando que ele vai durar para sempre. Mas calma, não estou dizendo que não devemos ser prudentes ou responsáveis. O ponto é, existe um equilíbrio. E sabe qual é a parte mais incrível? A Bíblia nos fala que Deus dá aos seus amados, até mesmo enquanto dormem. Isso mesmo que você ouviu. É como se Deus estivesse dizendo, ei, você não precisa carregar todo esse peso sozinho. Você não precisa ficar acordado a noite toda se preocupando. Eu estou aqui e eu não durmo nem cochilo. Já pensou que incrível? Enquanto o mundo diz que você precisa trabalhar até cair, que precisa sacrificar seu sono, sua saúde e sua paz mental para conseguir algo, Deus nos apresenta uma perspectiva completamente diferente. O descanso, na verdade, é um ato de fé. Quando você deita sua cabeça no travesseiro e dorme em paz, está declarando, Deus, eu confio que o Senhor está no controle. Não é sobre preguiça, é sobre confiança. Não é sobre passividade, é sobre entender quem realmente está no comando. E vou te contar uma coisa, quando a gente começa a viver assim, é como se um peso enorme saísse das nossas costas.
A ansiedade diminui, a paz aumenta, e a gente começa a experimentar uma segurança que nenhum sistema de alarme do mundo pode oferecer. Então, da próxima vez que você se pegar sobrecarregado de preocupações, lembre-se, existe alguém maior cuidando de você. Alguém que não precisa que você fique de vigia 24 horas por dia, porque ele já está fazendo isso por você. Você já parou para pensar que às vezes as melhores coisas da vida chegam quando a gente menos espera? É exatamente sobre isso que o Salmo 127 nos fala hoje. Sabe aquela sensação de que precisamos controlar tudo, fazer acontecer por conta própria? Pois é, mas a verdade é que Deus trabalha de formas misteriosas e muitas vezes Ele nos abençoa até mesmo enquanto dormimos. Quantas vezes você já recebeu uma bênção que não tinha como explicar? Aquela oportunidade que surgiu do nada, aquela provisão inesperada, aquela porta que se abriu sem você nem bater. É Deus dizendo, pode descansar, eu cuido de você. Não que a gente não deva se esforçar, claro que não. Mas existe uma diferença entre trabalhar com ansiedade e trabalhar com confiança. É como dirigir um carro. Você dirige, mas é Deus quem guia. E falando em bênçãos inexplicáveis, o Salmo nos apresenta uma das maiores delas, os filhos. Num mundo que às vezes vê os filhos como um peso ou um obstáculo, Deus os chama de herança, de presente, de recompensa. Pensa só, uma herança é algo valioso que confiamos a alguém especial. Quando Deus nos dá filhos, sejam biológicos ou espirituais, Ele está dizendo, confio em você para cuidar desse tesouro. É como se cada filho fosse uma flecha sendo preparada para voar longe. Nossa missão não é só proteger, mas preparar essas flechas para acertarem alvos que talvez nem possamos ver ainda. E sabe o que é mais incrível? Não precisamos carregar esse peso sozinhos. O mesmo Deus que confia seus tesouros a nós, também promete estar presente em cada passo do caminho. Então, se você é pai, mãe, avô, avó, tio, professor ou mentor, lembre-se, cada jovem vida ao seu redor é uma oportunidade divina de fazer diferença. É um investimento na eternidade. No final das contas, talvez nossa maior construção nessa vida não seja uma casa de tijolos, mas uma geração que conhece e ama a Deus. Essa, sim, é uma herança que vale a pena deixar. Pense comigo, uma flecha precisa ser cuidadosamente preparada, alinhada e lançada com precisão. Da mesma forma, nossos filhos precisam de direção, propósito e preparo espiritual. Não estamos apenas criando cidadãos para este mundo, estamos formando guerreiros para o reino de Deus. Mas calma, sei que isso pode parecer uma responsabilidade enorme, e é mesmo. Porém, não estamos sozinhos nessa missão. Deus, em sua infinita sabedoria, nos equipa com tudo o que precisamos para essa jornada incrível. Como pais guerreiros, nossa missão vai muito além de garantir comida na mesa ou um teto sobre suas cabeças. Estamos falando de formar caráter, plantar sementes de fé e cultivar um relacionamento genuíno com Deus. É sobre ensinar nossos filhos a navegarem neste mundo com valores eternos. E sabe o que é mais incrível? Cada momento conta. Seja na hora de contar uma história antes de dormir, nas conversas durante o jantar ou mesmo nas correções necessárias. Tudo isso são oportunidades de ouro para moldar essas flechas preciosas. Mas vamos ser sinceros, ser pai ou mãe guerreiro não é fácil. Vivemos em tempos desafiadores, onde valores cristãos são constantemente questionados. É por isso que precisamos estar firmes em nossa própria fé, buscando sabedoria divina diariamente. Lembre-se, você não precisa ser perfeito para ser um pai ou mãe guerreiro. O que importa é sua disposição em seguir a direção de Deus, em orar pelos seus filhos e em ser um exemplo vivo de fé e amor. Cada filho é único, com um propósito especial designado por Deus.
Nossa missão é ajudá-los a descobrir e caminhar nesse propósito, sempre apontando para Cristo. Como aquela flecha bem preparada, eles irão muito além do que podemos imaginar. Sabe aquela imagem poderosa do Salmo 127, onde os filhos são comparados a flechas nas mãos de um guerreiro? É impressionante como essa analogia nos faz refletir sobre nossa responsabilidade como pais, não é mesmo? Mas calma, não estou falando de pressão ou peso nas costas. Estou falando de algo muito mais significativo, a construção diária de um legado que vai muito além de bens materiais. Pense comigo, nos dias de hoje muita gente corre atrás de deixar casa, carro, dinheiro no banco para os filhos. E sim, isso tem seu valor. Mas você já parou para pensar que o legado mais precioso que podemos deixar não cabe num cofre? É aquele exemplo silencioso de fé que nossos filhos observam dia após dia. São aqueles momentos em que eles nos veem orando, confiando em Deus mesmo nas dificuldades. É a coerência entre o que falamos e o que vivemos. E sabe o que é mais incrível? Esse legado não se constrói com grandes atos heróicos. São as pequenas decisões diárias, aquela conversa à mesa do jantar, aquele momento de oração antes de dormir, aquele pedido de perdão quando erramos. Quando centramos nossa vida em Deus, algo extraordinário acontece. Nossa casa se transforma numa fortaleza, não pelos muros altos ou sistemas de segurança, mas pela presença de aquele que verdadeiramente protege. E a felicidade real? Essa não depende do tamanho da nossa conta bancária. Ela brota naturalmente quando vivemos alinhados com o propósito de Deus. É possível ter uma vida simples e experimentar uma alegria profunda e verdadeira. Quando Deus é o centro, tudo ganha um novo significado. O trabalho vira missão, a casa vira refúgio, os filhos se tornam parte de um propósito eterno. É como se todas as peças do quebra-cabeça se encaixassem perfeitamente. Hoje quero compartilhar com vocês uma oração poderosa que toca profundamente nossos corações. Pai amado, neste momento nos colocamos diante do Senhor com humildade e gratidão. Reconhecemos que sem Tua presença, nada do que fazemos tem real significado. Tu és o arquiteto supremo de nossas vidas, o construtor de nossos lares, o protetor de nossas famílias. Senhor, edifica nossa casa com Tua sabedoria infinita. Que cada passo que damos esteja alinhado com Tua vontade perfeita. Sabemos que de nada adianta ter a melhor segurança do mundo se o Senhor não estiver guardando nosso lar. Pai, ensina-nos a depender mais de Ti e menos de nossas próprias forças. Ajuda-nos a encontrar equilíbrio em meio à correria do dia a dia. Que possamos descansar na certeza de que Tu cuidas de nós mesmo enquanto dormimos. Somos gratos pelos filhos, dádivas preciosas que nos concedeste. Dá-nos sabedoria para criá-los em Teus caminhos, para que sejam flechas apontadas na direção do Teu reino. Que nosso exemplo de fé ecoe por gerações. Senhor, que nossa vida deixe um legado de amor e justiça. Que nossa casa seja um pedacinho do céu na terra, onde Tua presença seja sentida e Teu nome seja glorificado. Que nosso trabalho tenha propósito eterno e nossa família permaneça unida em Ti. E que a verdadeira felicidade, aquela que só encontramos em Ti, transborde em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração tocou seu coração, não deixe de compartilhar com quem precisa. Ative o sininho, inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Juntos, vamos espalhar a palavra de Deus. Fiquem na paz do Senhor.